Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. Olá, amigos. Estamos iniciando mais um episódio do É o que Parece, aquele que sabe o que contar. E hoje estamos retornando a citar o livro É o que Parece, que gerou até o nome do nosso podcast. Esse livro foi editado há 2 anos atrás e refere-se ao aniversário do Clube dos 100 Amigos, ao 20º aniversário do clube. O que houve? Houve o interesse do Zé Francisco, mais um grupo de amigos, fazer um registro que passasse a data com um realce muito legal. A obra foi produzida da seguinte maneira: não tem autor, são autores e atores. Cada um fala aquilo que pensa ou que passou na vida profissional, e aí nós registramos isso de uma maneira muito legal. Esse Clube dos 100 Amigos, para quem não sabe, nunca teve 100 amigos. No máximo chegou na casa dos 50, 52. E hoje nós vamos abordar um caso contado pelo Altino João de Barros. Foi um publicitário incrível. Era chamado Tio Altino. Ele teve o primeiro e único emprego. Entrou na atividade aos 14, 15 anos, carioca, e se manteve na publicidade até os seus últimos dias. E não foram poucos. Se eu não estou enganado, Zé Francisco, ele morreu com 94 anos e com uma lucidez ímpar. O que é que você tem para falar sobre ele? O Altino é dessas pessoas inesquecíveis. Seja do ponto de vista profissional, porque sempre foi um sujeito ético, sempre ligado às atividades do desenvolvimento da propaganda em tudo por onde ele passou, seja na BAP, seja no IVC, seja no CONAR, seja no grupo de mídia. Em tudo ele teve uma participação associativa intensa e importante, e era uma doce figura. Tinha um jeitinho todo calmo e silencioso de ser, um grande homem, um grande profissional que deixou uma saudade muito grande. Está fazendo 2 anos e meio que ele faleceu no primeiro semestre de 2018, um pouco antes de nós editarmos o livro do É o que Parece. E você foi resgatar lá 2 casos que ele havia escrito, não é? E um deles acho que a gente pode resumir aqui, que eu acho que é muito interessante. Olha, de verdade é uma peça que quase que deveria fazer parte da história do rádio e da televisão, porque ele colocou um título muito sui generis. Na era do rádio e da televisão. Ele faz um paralelo, uma analogia entre os 2 veículos. Num determinado momento ele diz, com todas as letras, de que o rádio era uma peça fundamental nas salas de visita. As pessoas ouviam o Repórter Esso, ouviam as radionovelas, assistiam a partidas de futebol, todos reunidos, não por uma tela de televisão, mas ouvindo o rádio. E ele não conta isso com humor, ele conta com um toque meio literário, de profundidade, não é, Zé? Você teve tempo aí de fazer... Isso aconteceu aí na década dos anos 40, 50, antes ainda da televisão chegar, que a televisão chegou depois, em 1950. E o rádio era, de fato, o meio de comunicação agregador da família, né? Era a peça importante na sala de visita das pessoas. Eu, que sou caipira, fui criado no interior, ainda tinha muito mais dependência de ouvir o rádio. E tem um outro aspecto do ponto de vista da publicidade do rádio nesse momento. Porque as agências de propaganda que também nessa época estavam começando, existia o departamento de rádio. E o departamento de rádio tinha uma influência muito forte na produção do rádio, né? Não só se restringia a criar e executar peças comerciais, seja spot, seja jingles, mas como interferiam também na produção de programas. Era muito comum, naquela época, que as agências de propaganda propusessem
que seus clientes patrocinassem programas que eram produzidos dentro das agências de propaganda. Sejam programas de auditório, sejam programas musicais, sejam novelas. Roteiros de novelas transmitidas pelo rádio eram produzidas dentro das agências de propaganda no tal departamento de rádio. E as marcas tradicionais da época, particularmente produtos voltados para as mulheres, né, como a Colgate, Gessilever, Colline, Sidney Ross, eram quem apoiavam esses patrocínios desses programas no rádio. O que é importante dizer para os nossos ouvintes e seguidores, nesse momento da história dos veículos eletrônicos de comunicação, não tinha esse policy de dizer que jornalista faz notícia, redige notícia, fala notícia e a parte artística cuida da parte artística. Tanto é verdade que o rádio tinha programas como o Repórter Esso. O Repórter Esso era feito por uma equipe de jornalistas e apresentado por uma voz eminentemente radiofônica. Era o Heron Domingues, no começo. Depois mudou, houve mais 2 grandes apresentadores. E também tinha, aí sim, voltado exatamente com um foco comercial, mas bem feito, era a Rádio Almanac Colinos, que era apresentado na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Era um almanaque em que se apresentavam coisas leves, como o próprio nome diz, falando de belezas, de coincidências, de coisas importantes que, naquele momento, faziam sentido para as mulheres. Da mesma maneira que a Coca-Cola patrocinava um programa chamado 1 Milhão de Melodias, que era gerenciado ou arranjado o programa, arranjado no sentido de arranjador, pelo Radamés Inátali. Eu não peguei muito essa idade, porque eu era muito garoto, mas me lembro perfeitamente dos meus pais ouvindo esse programa aqui. O Altino fala no livro desse programa e ele dá um título interessante. Ele dizia que esse programa era o cancioneiro brasileiro vestido de smoking. Olha, programa, que legal, que legal. Ele dizia isso mesmo. Agora, deixa eu voltar aqui no Repórter Esso, que eu quero puxar por uma lembrança de infância, lá de Ribeirão Bonito, enquanto o alemão deixa. Você falou do Repórter Esso. Nessa época dos anos 50, a capital da República era no Rio de Janeiro, onde tudo que acontecia na área política era do Rio de Janeiro. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro era a principal emissora em cobertura nacional, tinha uma cobertura nacional. Nós, lá no interior de São Paulo, ouvíamos muito a Nacional do Rio de Janeiro, que era a que melhor sintonizava, até mais do que as emissoras aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo a gente conseguia sintonizar a Rádio Tupi e a Rádio Bandeirantes, mas a Nacional tinha inclusive os programas mais atraentes. E o Repórter Esso, que começava pontualmente no Rio de Janeiro, capital da República, às 8 da noite, deixou uma marca histórica na minha memória que eu vou me permitir reproduzir aqui. Que o locutor entrava antes de começar o Repórter Esso e ele dizia o seguinte: são 20 horas na capital da República. Ao comprar o seu relógio, lembre-se que a marca Omega representa o máximo de precisão comprovado oficialmente. Alô, alô, Repórter Esso, alô? E aí entrava a trilha sonora. E aí ele entrava e dizia o seguinte: este é o Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso. Edi, se você achar, essa trilha deve ter guardado em algum lugar. É muito legal. E o Repórter Esso tinha um slogan criado pelo Emil Fará, colega do Altino na Macan, que era o primeiro a dar as últimas. Era testemunha ocular da história. Viu, Edi? Procura aí que os nossos ouvintes vão adorar ouvir essa trilha sonora de abertura e encerramento do Repórter Esso. Foi um bom resgate esse, Zé. Aqui estão as manchetes de todo mundo e as mais importantes notícias locais. O seu Repórter Esso lhe é oferecido pela Esso Brasileiro de Petróleo e pelo seu revendedor Esso. O Altino conta uma frase aqui, uma história interessante que eu falei da cobertura da Rádio Nacional. Interessante. Você mencionou aí o Rádio Almanac Colinos, óbvio, patrocinado pela Colinos, e depois de algum tempo o cliente
chegou à conclusão de que esse programa não estava acontecendo como ele estava querendo. Não estava dando audiência, falou que tinha cobertura nacional e tal, mas ele não estava sentindo que o programa estava dando algum resultado. Aí a Macan, através do Altínio e a equipe lá, eles tiveram a ideia de dar uma sugestão de, durante um programa na rádio, em um dos intervalos, fizeram uma promoção. Eles iam oferecer um copo de plástico a quem escrevesse que estava ouvindo o programa. Fizeram isso durante o programa e, como o Altino diz, a frase é a seguinte: infeliz ideia a da agência. Durante um mês inteiro recebemos cartas de todo o Brasil e coube à agência fazer a remessa dos copos pelo correio. Eles encheram uma sala lá da Macan e ficaram durante meses, datilografando, colocando no correio copos de plástico para não frustrar os ouvintes de todo o Brasil que informaram que estavam ouvindo o programa. Esse é o que parece, aquele que sabe o que contar. Historinhas, né? Se você tá aí deitadinho ou correndo, perceba que a gente aqui pesquisa, se diverte, mas fala a verdade. Isso que nós estamos falando hoje é sobre rádio, mas tem um trecho aqui que o Altino resgata muito bem uma passagem de revistas, a revista do Cruzeiro, mas ele fala da entrada no ar da TV Tupi, que foi a primeira emissora de televisão do país. A Tupi começou nos anos 50, num ato impressionante de avanço, de desmembramento de qualquer outra coisa, um sujeito chamado Assis Chateaubriand. O Altino conta que essa figura chamada Assis Chateaubriand, ele era uma personalidade controvertido, porque ele era um menino tímido, raquítico, gago, feio, pálido e analfabeto, até os 10 anos de idade. Mas virou ministro. Esse era, porém, o Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, esse era o nome dele, aos 17 anos ingressou na Faculdade de Direito do Recife, e o que aconteceu? Ele saiu catedrático da Faculdade de Direito do Recife aos 23 anos. Conseguiu criar esse império da comunicação, virou ministro, como você disse, da República, e os diários e emissoras associados chegaram num momento a ter centenas de emissoras de rádio, centenas de jornais espalhados por todo o Brasil e uma rede de televisão da qual ele começou em 1950 com a TV Tupi, Canal 3 na época, aqui em São Paulo. Ele morou aqui em São Paulo, aqui no bairro de Higienópolis, uma casa chamada Casa Amarela. E quando ele queria ter reunião séria com pessoas para falar assuntos de interesse nacional, ele chamava para uma reunião na Casa Amarela. E lá há passagens históricas muito interessantes, escritas pelo Fernando Moraes, que escreveu a história Chateau, um livro grosso, pesado. Imperdível para quem quer conhecer a história. É um livro que a gente não pode ler na cama deitado, porque ele pesa 2 quilos seguramente, mas ele vale quanto pesa. Um belíssimo livro e que conta a história do Assis Chateaubriand. Passagens curiosíssimas dele. Olha, detalhe, ele que foi o responsável pelo Museu de Arte Contemporânea que nós temos em São Paulo, que é modelar esse Museu de Arte de São Paulo, o MASP. MASP, perdão. Esse museu é modelar, tem obras de geniais pintores do mundo inteiro. Eu não sei quanto vale em dinheiro, mas em cultura ele reúne ali algumas décadas, se não pelo menos uns 100 anos de história da arte que faz tão necessário nos dias de hoje, que a gente vive correndo atrás de coisas tão diferentes, tão às vezes absurdas, e deixando de visitar um museu como esse, criado pelo Assis Chateaubriand. Pequeno detalhe, como é que ele conseguiu fazer esse museu? Ele procurava empresários, pedia dinheiro para poder adquirir as obras, a maior parte delas do exterior, e em troca ele oferecia a esses empresários espaço publicitário nos diários e emissoras associadas, como uma forma de retorno por aquele empresário estar ajudando a comprar aquelas obras e aí colocar e criar esse museu. Bom, ele não era santinho, hein?
Aliás, o mundo é cheio de pessoas assim. Os grandes gênios são desse jeito mesmo. Reza a lenda que ele, quando ainda ministro, resolveu fazer um banquete e reuniu os mais ricos de São Paulo, do Brasil. E lá pelas tantas, tomou às vezes, pediu a palavra e disse: senhoras e senhores, estamos aqui hoje reunidos para uma comemoração muito importante. O fulano de tal, o senhor Matarazzo, acaba de comprar uma obra, não sei de quem na época, de muitos milhões de valor da época, que ofereceu para o museu. A pessoa sequer sabia que estava oferecendo aquela peça, mas sem saída, a pessoa foi lá, agradeceu e foi lá depois fazer o acerto no caixa para comprar a obra. É que ele tinha certeza que o empresário iria colaborar, entendeu? Precisa ler esse Fernando Moraes. Esse livro vale. Bom, voltando ao livro do Altino, tem uma passagem aqui que também eu acho que ela é humorística, mas interessante. O início da televisão, que vocês imaginem. Quando começou a televisão aqui, não existia nenhum preparo, não só técnico, nem equipamento, nem televisor, muito menos conhecimento de como fazer televisão. E aí, novamente, os profissionais de comunicação, as agências de propaganda ajudaram muito com o conteúdo dos programas de televisão. E na época não existia videotape, o videotape foi implantado... Tudo ao vivo? Foi implantado aqui no país só depois nos anos 60 e toda a propaganda era ao vivo. Eu tenho uma passagem muito pessoal. Quando comecei a trabalhar em 1964, uma vez eu fui até a falecida TV Excelsior no final do dia levar um roteiro. Nestor Pestana. Na Nestor Pestana. Levar uma autorização de um dos clientes da agência onde eu trabalhava, que era a CIN, e um dos profissionais de vendas lá, que era o Nabor Merchiorato, falecido, grande figura, ele me chamava de Dr. Kilder. O Dr. Kilder, na época, era uma série de televisão de um médico, de um loiro de olhos claros como eu, e ele achava que eu era o Dr. Kilder. Então ele me chamava de Dr. Kilder. Eu entrei na Excelsior, dei de cara com o Nabor, ele me chamou e falou: vem cá, preciso de você agora. Me levou para dentro de um estúdio onde estava para entrar um comercial ao vivo. E eu estava todo bonitinho, que eu trabalhava na época de terno, gravata e tal, com a única camisa Volta ao Mundo que eu tinha no começo da minha profissão. E aí falou: não, mas Escudão, você vai participar do comercial, não tem ninguém arrumadinho como você, vem aqui. E eu entrei no estúdio. 2 minutos depois eu tinha que fazer o seguinte: tinha uma moça apresentadora do lado da geladeira, falando da geladeira, e num determinado momento tinha uma deixa e eu tinha que abrir a geladeira. E aí foi então a minha primeira aparição num comercial de televisão ao vivo na extinta TV Excelsior. Mas voltando ao livro, tem uma frase que é curiosa e tem a ver com geladeira, que foi contada pelo nosso também falecido Manuel Leite, pai do Geraldo Leite, que diz que existia um comercial para ser feito de um refrigerador da marca Frigidaire. E esse comercial era ao vivo e foi feito por um apresentador que fez história na televisão chamado Murilo Neri. Imagina, falar claro. do Murilo Neri. E o Murilo estava fazendo a propaganda do tal refrigerador Frigidaire e aí ele disse o seguinte: agora apresento-lhes o 1000º refrigerador GE. A GE era o maior concorrente da Frigidaire. Comercial ao vivo, acontecia disso. Olha, pessoal, vocês estão percebendo aqui como a gente se diverte? É o que parece, é aquele que sabe o que contar. E a gente está falando história, sorrindo, brincando aqui, mas está tudo no livro É o que Parece, que comemora os 20 anos do Clube dos 100 Amigos, que pode ser adquirido, segundo o Zé Francisco, na sede da APP, Associação dos Profissionais de Propaganda. Zé, acho que estamos chegando ao final, porque o Ed está fazendo um sinalzinho aqui. Vamos mandar bala, mas a frase do dia cabe a você. A frase do dia. Eu hoje vou fugir da frase do dia, Rossini, se você me permite, porque como nós falamos desse livro que nos é muito caro, porque foi um trabalho razoável que ele nos deu, mas acho que nós deixamos uma obra aí importante para os registros
dos nossos amigos do Clube do 100, eu queria, ao invés da frase do dia hoje, tocar uma parte da música que o Zé Rodrigues, que era um dos nossos amigos do Clube do 100, na época, quando nós completamos os 20 anos, o Zé criou e produziu uma música chamada Todo Mundo Precisa de um Amigo. Então hoje nós vamos encerrar o programa fazendo uma homenagem ao Zé Rodrigues, tocando uma parte dessa música. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Obrigado, gente. Vem cá, olha pra mim, que eu tenho por você a maior simpatia. Vem cá, olha pra mim e acende um sorriso na fisionomia. Vem cá, que eu te ensino a caminhar pra ver sua vida melhorar. Vem cá, junto de mim, presta muita atenção nisso que eu te digo. Todo mundo precisa de um amigo. Todo mundo precisa de um amigo. Precisa de um amigo. Todo mundo precisa de um Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini.